Salve, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula assíncrona, né? Devido aí aos conselhos de classe, né? Tá meio corrido essa semana, mas não tem problema algum. A gente vai tomando as aulas aí por parte assíncrona na gravação desses vídeos, tá bom? Galera, continuando aqui os últimos tópicos, né? Os últimos tópicos aí da área de figuras planas, né? Vamos falar então hoje sobre a área de círculo e suas partes, área do círculo, área do setor circular, a área do coroa circular e a área de um segmento circular. Então, aqui nessa aula vamos aprender todas essas áreas e no final eu deixo para vocês exercícios de fixação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa, galera. Deixa eu posicionar aqui os slides até a área do círculo. Beleza, a área de um círculo, né, galera? A área de um círculo. Bom, vamos considerar a sua sucessão de polígonos regulares inscritos em um círculo em raio de medida R. Então, se vocês observarem aqui, né, temos vários polígonos, né, várias figuras aí planas, né, como por exemplo um triângulo, né, esse triângulo dentro do círculo, e dentro do triângulo do círculo vamos ter um ponto aqui do centro do círculo e interligando até a sua parte, né, ou seja, a sua até um ângulo aqui, até um ponto do triângulo, vamos ter uma medida de R, né? Este R é conhecida como o raio desse círculo. E abaixo temos aqui, então, o nosso A. O nosso A aqui para um polígono é o comprimento da apótema, ok? Então, observe que conforme a gente vai aumentando o lado, né? O triângulo ele vai, tende a diminuir, né? Olha aqui o que está acontecendo com o triângulo, ele está tendendo a diminuir. Então, observe que nessa sucessão, que se o número de lados de polígonos aumenta, o comprimento da apótema também aumenta. Ao passo que o comprimento do lado diminui, ou seja, o comprimento de cada lado aí do polígono acaba diminuindo. Desta forma, quanto maior for o número de lados do polígono, mais o seu perímetro, que é o perímetro de um polígono é 2π, né? Se aproxima da medida de um comprimento da circunferência. Galera, olha aqui, ó, grave bem isso aqui, ó, comprimento da circunferência de um círculo. Esse comprimento, né, que a gente pode chamar de L, L é igual a 2πr, ok? Um lado de um círculo, o comprimento da circunferência de um círculo é igual a 2 vezes o π vezes o r. Então temos que por este fato, 2π, né, é igual a 2πr. 2π é igual a 2πr. Aí, isolando o p, né, vamos ter então que o p é igual a r vezes π. R vezes π. Ou seja, basicamente você corta aqui o 2, certo? À medida do que seu apótema A se aproxima da medida do raio do círculo R, quanto o número de lados de um polígono é arbitrariamente grande, então temos que o A ele é igual a R. O A é igual a R quando o seu número de lados de um polígono é arbitrariamente grande, tá? Então, cuidado, quanto mais lados, então A vai ser igual a R, beleza? Ok. Tendo esses princípios, como a área de um polígono regular é dada por A igual a P vezes A, né? Ou seja, o perímetro, uma parte do perímetro vezes A, que é a medida apótema, né? Normalmente a gente fala que é a altura do triângulo retângulo, né? Então, neste caso, temos que o A é igual a 2π, ou πr, né? Que a gente descobriu qual é o valor de P aqui em cima, vezes R, que no caso o A é igual a R. Então temos que a área de um perímetro, a área de um círculo, perdão, a área de um círculo é igual a πr ao quadrado. Grave muito bem isso aqui, galera. Quando vocês sempre quiserem calcular a área de um círculo aí, e sabendo qual é o R, né, qual é o raio daquele círculo, ou tendo o diâmetro daquele círculo, você consegue chegar ao raio, porque o diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, né? Enfim, é só dividir, se você quiser
descobrir qual é o raio tendo o diâmetro, é só você dividir o diâmetro por 2 você encontra o raio, né? De qualquer forma, grave bem essa fórmula, porque essa fórmula aqui é utilizada para calcular, de modo geral, ali a área de um círculo, tá bom? Então, a área de um círculo é igual ao produto do número de π pela quantidade de medida do seu raio. Lembrando que π aí a gente usa 3,14, 15, blá 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 blá, né? Enfim, vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Um exercício resolvido para a gente fazer. Lembra que aqui nas aulas anteriores a gente acabou fazendo um exercício ali para encontrar a área do losango, que era a área pintada de amarelo aqui, né? Ou na verdade estava em branco, que nem está aqui o nosso círculo, estava em branco para a bandeira do Brasil. Então, hoje vamos utilizar basicamente um mesmo exemplo. Vamos lá. Considere que Francineide, a garota citada no exercício resolvido 3, continuou aqui o desenho da bandeira do Brasil. Agora ela desenhou o círculo central da bandeira, tangente a 2 segmentos na vertical do quadradinho. Então, olha aí, ela é tangente a 2 segmentos vertical do quadradinho. Cujo o centro é o centro do retângulo, conforme mostrado na figura. Então, temos aqui o centro do círculo, é o centro também do retângulo, ok? E aí, o que ele pede? Ele fala pra gente assim, determine a área da superfície da bandeira pintada de amarelo por Francineide. Ou seja, ele quer a área pintada de amarelo, não quer a área do círculo, e sim mais a área pintada de amarelo. Lembrando-se que as dimensões da folha são... Aí temos aqui as dimensões, né? 10, ou seja, a altura aqui vai ser 10 centímetros. E o comprimento, né? O comprimento aqui da dimensão vai ser 16 centímetros, né? 16 centímetros. Beleza, ótimo, ótimo. Aí na solução, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a área da superfície pintada de amarelo é igual à diferença entre... Bom, se eu quero descobrir a área pintada de amarelo, eu tenho que a área vai ser igual à área do losango menos a área do círculo. Tá vendo que o círculo está pintado de branco? Então, tipo, não necessita... não necessita aí... tipo, necessitamos calcular a área do círculo simplesmente só para subtrair para descobrir qual é a área pintada de amarelo. Galera, vale ressaltar que já calculamos a área desse losango e a ele aqui o exercício acaba dando também a área do losango já calculada lá no exercício resolvido 3, que foi a L igual a 36 centímetros cúbicos. Agora, eu preciso saber qual é a medida do raio, né? Ou seja, de uma ponta até a outra, né? De uma ponta até a outra. Se você pegar aqui, ó, o raio basicamente vai de um quadrado para o outro, e cada quadrado aqui mede 2 centímetros, ou seja, o nosso raio vai ser igual a 2 centímetros. Opa, beleza, então não está resolvido, professor. Tá, por quê? Temos que a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Se temos o valor de π, né? Na verdade aqui o exercício ele nem calcula com o valor de π, ele leva o π até o final e deixa tipo com π até o final e só coloca evidência. Enfim, eu vou fazer da forma do exercício, né? E aí depois eu coloco o resultado que seria aí aproximadamente, beleza? Então A é igual a π vezes o valor de R, que é 2, elevado ao quadrado. Basicamente, então, temos que a nossa área é igual a 4π. Beleza, ótimo. Então, agora é só calcular a área total pintada de amarelo, que é a AL, que é 36 centímetros cúbico, ou quadrado, perdão, a gente está falando aí de uma área, né? Aqui é a mesma coisa, centímetro quadrado, tá? Menos 4π centímetros ao quadrado. Galera, colocando 4 em evidência, por que eu consigo colocar o 4 em evidência? Porque 36 é divisível por 4, que dá 9. Então, consigo colocar em evidência. Colocando em evidência, né, temos que 4, fora do parênteses, eu abro parênteses, 4 vezes 9 dá 36, menos π centímetros ao quadrado. Essa daqui é a resposta do exercício resolvido. Professor, quanto que dá isso? Se vocês fizerem aí, né, tipo 4 ou 36 menos 4 vezes π, 4 vezes π vai chegar em torno de 12,56. Em resumo, a nossa
essa nossa alternativa, se calcularmos até o final, vai dar aproximadamente 23, eu coloquei 22, perdão, aproximadamente aqui 23,43, aproximadamente, tá? Vou colocar um valor aproximado aí, centímetros ao quadrado, tá bom? Se vocês levarem a conta até o final, dá isso daí, beleza? Tranquilo! Agora já aprendemos a calcular a área de um círculo. Vamos ver então, aqui é claro que tem que ter exercícios, é claro que tem que ter exercícios de fixação, mas vamos ver então aí a área de um setor circular. A área de setor circular a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças não, galera. Não é um bicho de 7 cabeças. É só seguir o passo a passo aqui e facinho vocês conseguem tipo, calcular a área de um setor circular. Então, na figura ao lado, né, temos que o C, ou seja, o círculo, é o nosso círculo, onde o centro é conhecido como O. E o raio é a medida, né, a medida aí de R, ou seja, R é igual ao raio. Então, temos aqui, ó, o raio, este ponto aqui no meio é o nosso O, e o alfa é o ângulo da vértice O. O alfa aqui é o ângulo da vértice O. Percebe aqui que a gente acaba criando um setor, né? Um setor aqui, ó. Por quê? Porque no momento que você tem duas linhas aqui, ou seja, dois raios, em um ângulo, você cria um setor que está pintado aqui para vocês de rosinha, né? Enfim, vamos lá. Então, chama-se de setor circular o centro O, raio de medida R e o ângulo central da medida, que é o nosso alfa. A região determinada pela interseção de C com a região limitada pelos ângulos ou pelos lados do ângulo, né? Pelos lados do ângulo, ou seja, essa parte pintada aí para vocês. Assim, na figura, a região colorida representa o setor circular definido. Então, essa região aí pintadinha de rosa, meio roxinho, quase um roxinho, né? Mas é rosa, vamos colocar assim. Ele é um setor circular definido, né? Dado o setor circular do centro O, com um raio, né, com medida de raio, e ângulo central com medida de x, vamos comparar a sua área com as áreas de outros setores de mesmo raio, né? Então tenho aqui quatro círculos que vai ter outros setores com o mesmo raio, tá bom? Cujas medidas do ângulo centrais são sucessivamente aumenta para duas vezes o setor circular, ou seja, para 2x, conforme a gente aumenta o valor de x aqui, o raio, né? A gente aumentou, deu duas vezes o raio, deu três vezes o raio e deu quatro vezes o raio. Olha o que vai acontecer. Podemos observar que se a medida do ângulo dobra, a área do setor também dobra. Se a gente dobrar ali a medida do ângulo, vamos supor que aqui, ali o x media 10. Se a gente dobrou, passou a medir 20, a gente dobrou também a área do setor. Se a gente triplicar, passou a medir 30, a gente triplicou a área do setor. Se a gente quadruplicar e medir 40, a gente quadruplicou também a área de um setor. Então, dessa forma, concluímos que a área de um setor, de um ciclo, é diretamente proporcional à medida do ângulo central. Então, observe muito bem isso daqui. A área do setor circular ele é proporcional à medida do ângulo central ou o comprimento dos correspondentes arcos. Assim, quando a medida do ângulo central é dada em graus, a área de um setor circular pode ser calculada pela seguinte regra de 3. Então, basicamente, aqui, observa bem, ele falou o quê? Que a área do setor, né, é dada em graus, ou seja, vamos supor que ali o exercício dá para vocês o ângulo de alfa, né, ou ângulo de x, tanto faz. Que nem eu falei ali, deu um exemplo do ângulo de x sendo 10. E aí, galera, você tem que, num círculo, ali no ponto, né, vamos desenhar um círculo aqui, um círculo C, com O, vamos imaginar que está no centro. O ângulo ele pode dar uma volta de 360 graus, né? O ângulo pode dar uma volta de 360 graus. Então, tendo a unidade área, né? Que a gente vai representar pelo A. E aqui a fórmula da área, a área de um círculo, né? A área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado. Então, temos o quê? Que o círculo é π r ao quadrado. E o setor é a área. E aí, a área central é representada pela quantidade de graus. A quantidade de graus aqui que a gente chamou de x porque não sabemos.
Ele é representado aí, tipo, por um círculo. O círculo forma, para ser um círculo tem que ter 360 graus. Beleza, ótimo, ok. Agora a gente só multiplica em cruz. Multiplicando em cruz, vamos ter que o A, né? A vezes 360 é igual a x vezes π vezes o raio ao quadrado. Isolando A, né, que na verdade queremos encontrar a área. Então, a área de um setor, quando vocês têm o ângulo em graus, vai ser calculada por x vezes π vezes o r ao quadrado, dividido por 360 graus. Então, a área de um setor, quando vocês têm o ângulo, tá? Tendo o ângulo, vocês calculam com A igual a x vezes π vezes r ao quadrado dividido por 360. Mas, professor, e se eu não tiver o ângulo e tiver o comprimento, né? Tiver o comprimento do setor, que nem aqui mostra esse exemplo. Quando eu tenho um comprimento, temos que lembrar que o comprimento é igual a 2πr, né? Um comprimento aí de um círculo é igual a 2πr. Quando o comprimento do correspondente arco L, né, a área do setor circular pode ser calculada da seguinte forma, também utilizando regras de 3. Então temos o setor, né, aqui dado como área, que vai implicar em L, que é o comprimento do arco, e o círculo embaixo, né? O círculo ali, qual é a área, a fórmula da área? A área é igual a π vezes r ao quadrado. Então a gente coloca a fórmula, π vezes r ao quadrado. Qual é a fórmula de L? 2πr. Multiplica-se em cruz. Multiplicando-se em cruz, vamos ter então que a área está sendo multiplicada por 2πr, que é igual a L vezes π r ao quadrado. Observe bem, isolando A, vamos ter então que o L vezes π vezes o R ao quadrado, isso tudo aqui que está dentro do parênteses passa se dividindo, né? Vai ser dividido por 2π vezes R. Galera, R ao quadrado dividido por R vai ficar R apenas, né? 2π, 2π ali em cima só tem um π só, né? Π dividido por π, na verdade, π dividido por π, vamos ficar com 2. Então, vamos ter que a nossa área vai ser igual a L vezes R dividido por 2. Essa daqui é a área quando vocês têm a área de um setor circular, quando vocês têm o comprimento do arco. Tendo o comprimento do arco, vocês podem calcular a área de um setor circular utilizando a fórmula área é igual a L, o comprimento do arco, vezes o raio dividido por 2. Observe, note que nos dois casos as expressões da área do setor foram obtidas por meio de regras de 3. Para que não seja preciso decorar essas fórmulas, né? Não peço isso para vocês, eu peço que vocês mais utilizem, né? O mesmo procedimento deve ser usado nas resoluções de problemas, nas quais necessitamos calcular a área de setores, utilizando o quê? Regras de 3. Vamos ver o exemplo a seguir, né? Vamos calcular então a área de um setor circular com ângulo central. Opa, ele deu o ângulo. Se ele deu o ângulo, galera, eu não quero calcular pela fórmula, eu quero fazer então aí pela regra de 3. Então temos que a área vai representar 120 graus. Assim, a fórmula da área é π. Ele deu o valor do raio? Deu o valor do raio, que é 10. π vezes 10 ao quadrado, que vai representar a quantidade de graus que tem um círculo. Multiplica-se em cruz, vamos ter que a área, então, vai ser igual a 120 vezes π vezes 10 ao quadrado, dividido por 360. Opa, beleza, galera, beleza. Então, vamos ter aqui 10 ao quadrado é igual a 100, né? Então, 120 vezes 100 vezes π dividido por 360. 120 vezes 100, galera, é igual a 12.000, né? É igual a 12.000. Dividido por 360 é igual
a 33, mas aí na verdade, tipo, há uma simplificação aqui, né? Houve uma simplificação aqui que chegou a isso, a 100πr, né? Mas, enfim, vamos calcular aqui, vamos calcular corretamente, né? Vamos fazer logo a conta toda. 120 vezes 100 vezes π é igual a 37.699 dividido por 360, teremos então que dá em torno de 104, aproximadamente, tá? Aproximadamente 104,72 centímetros ao quadrado. Ok, se a gente calcular ali pelo que o livro fez, ele faz um pouco diferente, né? 100 vezes π dividido por 3, a gente chega ao mesmo resultado, tá, galera? A gente chega ao mesmo resultado. Só que eu vou explicar o que o livro fez. O que o livro fez? Ele fez o seguinte, galera. Ele simplesmente pegou aqui, ó, e colocou A sobre 100, sobre 100R, né? Ou seja, ele tirou o 10 do quadrado. Ele tirou 10 do quadrado, 10 ao quadrado dá 100, que é igual a 120 por 30. Ele simplesmente aqui, ele pega e simplifica essa fração, que vai dar 1 sobre 3, né? 1 sobre 3. Simplificou a fração, dá 1 sobre 3. Depois ele multiplica em cruz. Multiplicando em cruz, vamos ter então que a área, neste caso, é igual a 100 π dividido por 3. Galera, o livro ele não faz a conta até o final, tipo, para obter em números aqui, tipo, fracionários, né? Mas vocês podem obter esses dois resultados. Os dois resultados vão implicar na mesma coisa, tá bom, galera? Vão implicar na mesma coisa. Eu demonstrei para vocês ali sem simplificações, já faz direta a conta, e demonstrei aqui para baixo para vocês a simplificação que o livro fez, beleza? Ok, aprendemos a calcular a área do setor. Não tem exercícios por enquanto, mas vai ter mais exercícios para frente. Agora vamos calcular a área da coroa circular. A área da coroa circular. Então temos que C1 e C2 são ciclos concêntricos cujo respectivo raio mede R, ou seja, do O até o C1, que seria o círculo de fora, é R, representado pelo R maiúsculo, e R, que é a área do centro do círculo, né, até o C2, que é representado por R. Então temos que o R, né, o Rzão, o R maiúsculo, ele é maior do que o Rzinho. Chama-se coroa circular a reunião do conjunto de pontos que pertence à região limitada pela circunferência C1 e C2, com o conjunto dos pontos que pertencem a tais circunferências, como mostra a figura ao lado. Observe que a área da coroa circular é igual à diferença entre as áreas do círculo cujos raios medem R e R. Então, temos aqui a área de A1, né, é igual a πr ao quadrado, e a área do outro é igual a πr ao quadrado. Então, basicamente, para encontrar a área de uma coroa circular, temos, eu vou colocar aqui a área de CC, área coroa circular, é igual à área de C1 menos a área de C2, ok? Basicamente, vocês calculam a área para o círculo maior, calculam a área para o círculo menor e depois subtraem, vocês encontram a área do setor circular. Então, tem outra forma aqui embaixo, né, que ele expressa essa forma aqui como sendo ali já tipo colocado sem precisar fazer separado, né? Vocês fazem tudo junto, onde eu tenho π, o valor de r ao quadrado, o r para o C1, menos π, o valor de r ao quadrado, que é o r do C2, ou seja, do ciclo menor, beleza? Essa daqui é a área para vocês calcularem a coroa circular. Aí temos aqui um exercício resolvido. Então, na cozinha da casa da Neuza há um relógio, no qual uma placa de metal plana em forma de coroa circular circula o mostrado pintado de azul, né? Então determine a área da superfície da placa, sabendo que a circunferência ali da placa tem 32 π centímetros, ou seja, a circunferência aqui desse cara é 32
pi centímetros de comprimento. Ele deu L, né? 32 pi. Cujo determinado diâmetro do círculo interno é de 10. E aí ele fala que o diâmetro aqui do círculo interno é de 10. Para encontrar, então, o raio do diâmetro menor, é só simplesmente dividir por 2, ou seja, o raio aqui é 5 centímetros. Então, sabe-se que o comprimento da figura, né, ou seja, o comprimento aqui da placa é de 32 πr. Se eu sei que L aqui é igual a 2πr, no caso Rzão, então o que vai acontecer neste caso? A gente substitui o valor de R, então temos que 2πr, o valor de L na verdade, é igual a 32π. Isolamos o R. Isolando o R, vamos ter 32π dividido por 2π. Π com π vai embora, né? Vai ficar 1. 32 dividido por 2 é igual a 16. Então, temos aqui que o nosso Rzão é 16 ao quadrado. Ok? Falta encontrar, então, o Rzinho. O Rzinho, como eu já falei para vocês, né? Se vocês têm o diâmetro, quer encontrar o raio, basta dividir o diâmetro por 2. Dividir o diâmetro aqui por 2, o raio é igual a 5, certo? 5 centímetros. Então, para calcular a área de uma coroa circular, temos π vezes Rzão quadrado, 16 ao quadrado, menos π vezes Rzinho ao quadrado. Rzinho ao quadrado, que no nosso caso Rzinho ao quadrado é 5. 5 ao quadrado. Então, a nossa área, eu vou continuar aqui em cima, tá? A nossa área é igual a 16 ao quadrado, que dá 256. 256π menos 5 ao quadrado, que é igual a 25π. Menos 25π. Subtraindo, então, né, 256π menos 25. 256 menos 25 é 231. 231π. Essa daqui é a resposta para o livro, né? 231π cm ao quadrado. Que isso daqui, né, vai dar aproximadamente aí... Vai dar aproximadamente aí 700... Não, nossa, deu... Acho que deu muito. Deixa eu ver aqui. 700... Não, é isso mesmo. 725. Aproximadamente 725,71 centímetros ao quadrado. Ok? Quando vocês calculem com o valor de π, multiplica por 3,141592, aí vocês vão chegar aproximadamente isso daí, beleza? Bom, enfim, calcular a área de um ciclo, uma coroa circular, é tranquilo, beleza, galera? Vou ter mais exercício? Não. Primeiro tem o segmento do circular. A área de um segmento circular, galera. Como vamos fazer para calcular a área de segmento circular? Se AB, ou seja, esse segmento aqui de A até B, né, de um arco de uma circunferência é contido em um ciclo cujo raio mede R, ou seja, olha aqui o raio aqui. Basicamente você tem o que? Uma seção, né, um setor circular, onde você tem o R e tem um corte no meio, meio que forma um triângulo retângulo, né, galera? Dá pra perceber ali que meio que forma um triângulo retângulo. Mas enfim, não vamos misturar com um triângulo. Na verdade, acaba misturando sim. Vamos lá. Então, chama-se de setor circular o conjunto do ponto que pertence à parte do círculo limitada pelo arco A a B e pela corda da extremidade de A a B, ou seja, destacados ao lado. Então, temos aqui que este cara aqui, ó, onde está pintado, né, é o nosso segmento circular. Na verdade, o segmento circular é a risca que forma de A a B. Assim, a área de segmento circular A segmento é igual à diferença entre a área do círculo, ou seja, a área do círculo, o setor do círculo, e a área do triângulo AOP, ou seja,
se você tem que calcular o setor desse círculo, calculou o setor desse círculo, calcula a área do triângulo OB, calculou a área do triângulo OB, você tem a área do setor, ou seja, a área do segmento circular. Então, a área do segmento circular é igual à área do setor circular menos a área do triângulo, né? A área do triângulo. Eu vou só desenhar um triângulozinho aqui para vocês. Basicamente, isso daqui, ok? Beleza. Então, vamos fazer aí um exercício resolvido. Vamos calcular a área do segmento circular de um círculo cuja as medidas do raio do ângulo central é de 4 centímetros e 150 graus, ok? Então, vocês têm aqui ó, o segmento de AB, né? 150 graus e 4 centímetros. Opa, aqui eu já consigo calcular a área do setor. Montando aqui a nossa regra de 3. Então, para o setor, que a gente vai chamar de A1, que é a área do setor, vai ser correspondente a 150 graus. O círculo, π vezes o raio, porque o nosso raio é 4 centímetros, né? 4 ao quadrado, que corresponde a 360 graus. Aí vocês multiplicam círculos. Na verdade, a gente só foi ajeitado aqui primeiro a fórmula, né? A1 é correspondente a 150 e 16π, né? Ou seja, tirou 4 do quadrado, né? 4 ao quadrado é 16. 16π é dividido por 360, né? Aí multiplica-se agora em cruz. Na verdade, houve uma simplificação, né? 150 dá para simplificar por 5. 360 dividido por 5? Não, dá 72, eu acho que não. Dá para simplificar por 150 também não. Por 3 dá 350 dividido por 3 dá 50, 360 dividido por 3 dá 360 dividido por 3, 120. Aí sim, dá pra ir simplificando, galera, porque aqui houve simplificações. Deixa eu ver aqui, vamos simplificar aqui por 3 e por 3. Eu vou simplificar aqui do lado, né, para não ficar embolado ali. 150 por 360. Simplificado por 3 e por 3, vamos ter então 50 por 120. Ainda dá para simplificar. Dá para simplificar por 2 e por 2. 25 dividido por 60. Opa, ainda dá para simplificar por 5. Simplificando por 5, vamos ter 5. 60 dividido por 5 é igual a 12. 60 vezes 12, né? Então, aqui temos que A1 é igual a 1 sobre 16π é igual a 5 dividido por 12. Multiplica-se em cruz. Vamos ter que A1 vezes 12 é igual a 16 vezes 5 vezes π. Tudo isso vezes π. E aí depois isolando A1, então vamos ter que A1 é igual a 16 vezes 5. 16 vezes 5 é igual a 80. Então já vou colocar aqui o valor 80. 80 vezes π dividido por 12, né? 80. Eu acho que dá para simplificar. 80 dividido por 12, deixa eu ver, 80 por 4, 80 por 4 dá 20, é isso mesmo. Então, temos que A1 simplificando por 4, dividindo por 4, e o 12 dividindo por 4 também. Vamos ter então 80 dividido por 4 é 20, 20 vezes π, 12 dividido por 4 é 3. Chegou o resultado aqui final, né? O livro não mostra esses passos, mas é importante que vocês tenham esses passos. Beleza, chegou o resultado final aqui de A1. Quem é A1 para nós? A área aí do setor circular. Beleza, agora temos que calcular a área do triângulo, o A2. Então temos que de A até O, e de O a B, mede-se 4, que é o valor do raio, né? É o valor do raio, beleza. E temos um ângulo de 150 graus. Não temos a medida de A, perdão,
temos o ângulo de 150 graus, que é a medida de o ângulo de O, mas não temos a medida de A, na verdade tem sim medida de AOH, medida de AOH, que é a altura aqui, na verdade, né? Se traçar a altura aqui, medida de AOH é igual a 30 graus, né? E aí, galera, o triângulo AHO vai ser, nós temos que descobrir qual que vai ser, então, aí o nosso cateto, né, adjacente. Então, temos aqui que a área do triângulo, né, na verdade, no triângulo ali a gente faz seno de 30, que é igual a medida de A até H, esse ponto aqui de AH, sobre AO, né? Ou seja, vamos ter aí que o seno de 30 é meio, que é igual a H, de A até H, dividido por 4. Esse 4 passa multiplicando no outro lado, então vai ter 4 dividido por 2, então a H vai ser igual a 2. Beleza, aí assim temos a área de 2, que vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa não, vai ser o que? Na verdade a área aqui de a área do retângulo vai ser de O a B vezes A H, ou seja, a área deste cara aqui. Como que você faz para calcular a área de um triângulo retângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base? A base é 4, que é o valor do nosso... na verdade a base é 2, né? A base é 2. A base é 2 e o raio aqui é 4, que é o valor aqui da nossa altura. A base é 4, 2, tudo isso dividido por 2. Então vamos ter que 4 vezes 2 é igual a 8, né? É só simplificar. Simplifica, vai dar igual a 4. 4cm quadrado. Beleza, encontramos aí a área para um triângulo. Logo, né, que encontramos a área para o triângulo, logo, então, teremos que A1, a área do segmento A1 menos A2, né, vai ser igual a 20π sobre 20π sobre 3 menos 4. Basicamente, colocando em evidência o 4, vamos ter que a área do triângulo, a área do setor circular é igual a 4 vezes 5π, que a gente dividiu 20 por 4 dá 5, menos 3, tudo isso dividido por 3, ok? Essa daí é a simplificação. Que basicamente vamos ter 20 vezes π menos 20 vezes π menos 20 vezes π dividido por 3 menos 4 dá basicamente, aí arredondando, 16, aproximadamente 16,94 centímetros ao quadrado. Essa daqui é a área para este setor aqui, ó, beleza? Enfim, galera, bom, calculamos aí, aprendemos a calcular a área de um setor do quadrado. É só utilização de forma. Qual utilização de forma? A forma que a gente aprendeu a calcular a área do setor de um círculo e depois a área de um triângulo. No final, faz a diferença de um e do outro, vocês conseguem encontrar a área de um segmento circular. E por fim, galera, eu deixo vocês aqui, ó, com exercício de fixação. Exercício de fixação 48, exercício de fixação 49. E na próxima aula a gente vai corrigir esses exercícios de fixação, tá bom, galera? Bom, enfim, eu quero agradecer vocês pela aula. Espero que vocês tenham curtido bastante. Deixa seu like se possível, tá? Eu agradeço muito. E se caso queira, também se inscreva no meu canal. Obrigadão, galera. Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau!